Mas, então vamos lá, somos uma comunidade bíblica. Esse versículo, Romanos 12, eu sempre passo para o versículo 2, que é o que a gente conhece, né? Mas Deus falou muito comigo nessa semana e confirmou, então eu estou compartilhando com vocês, né? Eu soube que o Martin Lloyd Jones pregou nesse mesmo versículo 10 sermões, né? Quando eu estava preparando, só desse versículo. E na verdade, o 2 até o 8 explica o versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, e eu estou aqui já colocando a versão literal, né? Que no português às vezes não tem. Apresentem seus corpos em sacrifício de vida, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional de vocês. A palavra portanto aqui ela está dizendo, a fé na palavra possui implicações na sua vida. Se você de fato diz que creu na palavra, é isso que Paulo está falando. Na carta de Romanos, ele estava, vai no versículo, capítulo 5 até o 11, ele diz, portanto, então se vocês creem nas verdades das Escrituras que foram compartilhadas com vocês, então, daqui para frente, se vocês creem no Evangelho da Graça, no Evangelho do Reino de Deus, isso tem implicação na vida de vocês. Aí ele fala, então, e ele vem para irmãos. E nessas duas coisas interessantes que está colocando aqui, é que o que está, a palavra do Senhor, né? Esse portanto já é a Bíblia, então nós somos uma comunidade bíblica. A palavra precede todas as coisas. É por causa, nós estamos aqui, nós somos uma comunidade, por causa da palavra de Deus. E depois ele fala, irmãos, nós não somos uma massa de crentes, nós não somos uma instituição, né? É uma comunidade. Paulo está escrevendo para uma comunidade de irmãos, indivíduos que têm uma identidade em comum, a mesma paternidade, né? Diz ali em Efésios 1:5 que nós somos filhos de adoção, novamente gerados pelo Espírito Santo. João 1:12. Então nos dias atuais a cultura do mundo entrou na igreja. A gente vem pensando no individualismo, sabe? Tem até música, né? Deus meu, né? A bênção minha, o que Deus vai falar no meu coração. E Romanos é uma carta, o N.T. Wright diz, né, que o centro da mensagem de Romanos é a unidade do novo povo de Deus sobre a nova aliança, judeus e gregos, um só povo, uma só nação, né? Não havia mais diferença entre os judeus e gentios, né? A salvação é pessoal, mas uma vez salvos nós somos chamados a uma nova vida em Cristo, que faz parte de uma vida comunitária. E infelizmente esse individualismo entrou, e ele está falando de irmãos. Portanto, irmãos, comunidade de irmãos, não é qualquer comunidade. A Bíblia, né, a palavra de Deus, ela fala, e no Novo Testamento, se você for ver, a gente lê muitas vezes sem perceber, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Está no plural, está falando na família que Jesus comprou para o Pai, né? Em adoção. Então isso a gente perde. Há uma unidade, é um povo. Então começa aí, portanto, irmãos, portanto, comunidade bíblica, né? Essa comunidade fala daquilo que nós temos em comum. E essa manhã nós vamos estar falando de uma comunidade que ela tem em comum, Efésios 4:7. E há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Então a comunidade, a bíblica, ela vai muito além dessa ortodoxia doutrinária, né? Nos séculos aí 19 e 20, por conta de várias coisas que estavam acontecendo no mundo, se desenvolveu na igreja, né, e principalmente que nós somos chamados evangélicos, uma busca por ortodoxia, o fundamentalismo evangélico. E isso é muito bom, só que crer nas coisas corretas, ser cristão é crer nas coisas corretas, é claro, porque a nossa fé tem que ser uma fé cristã, evangélica, bíblica. E muitas vezes a gente fala comunidade bíblica somente com eu creio nas coisas corretas, eu tenho uma doutrina melhor, mas ela implica numa nova maneira de viver também. Jesus não chamava os seus discípulos, você aceita a mensagem? Você aceita a mensagem? Você crê na mensagem? Ele falava mais, vem e segue-me. E se você segue, você vai seguir numa comunidade de discípulos. Jesus falou, né? João 14:15,
vós sois meus amigos, ou meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mandei. Não apenas retendo a palavra, mas experimentando uma novidade de vida e manifestando a realidade do reino de Deus, né? Então, a segunda coisa que nós temos aqui são as comunidades bíblicas. Nós estamos falando de uma comunidade, um grupo de irmãos, um grupo de pessoas que tem algo em comum, né? Uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Deus por Pai. E a segunda coisa que nós... Perdão, gente, eu pulei aqui, eu estou olhando aqui. A segunda coisa é crer e fazer na perspectiva do DNA da Vineyard. Então, uma comunidade bíblica não é apenas eu ter uma doutrina correta, né? Não é apenas eu ter uma ortodoxia, ela vai além disso, né? E aqui, no texto de Romanos, ele começa: então, se você creu, irmãos, não é qualquer um, está falando para a igreja, se você creu, essa comunidade bíblica, rogo-lhes que, pelas misericórdias de Deus, considerem o amor de Jesus demonstrado na cruz, que apresentem os seus corpos em adoração, em sacrifício de vida, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, isso implica na essência da fé cristã, da vida cristã. Não pode ter separação entre aquilo que eu creio e daquilo que eu vivo. Comunidade bíblica é quem vive aquilo que crê, né? Paulo contrapôs várias coisas que para a carta de Romanos, aqui quando ele escreveu, os ouvintes não entendiam. Sacrifício, tanto para os judeus quanto para os romanos, para os gregos, era uma coisa cheia de sangue, né? Então todas aquelas religiões estavam acostumadas. Sacrifício vivo é diferente do sacrifício de Cristo, o sacrifício que eles ofereciam mesmo no Velho Testamento para fazer paz com Deus. Paulo já tinha falado aqui em Romanos 5:2, né? Pela fé somos justificados, né? Por meio de Jesus Cristo temos paz para com Deus. Então o contexto dele aqui de sacrifício vivo é outro. Portanto, se você crê, viva uma vida de adoração. E essa vida de adoração envolve os nossos corpos, né? A fé precisa ser manifesta, ela tem que se tornar visível de dentro para fora em nossa vida. Se vocês creem na palavra, apresente os seus corpos em adoração como sacrifício vivo, todo dia. A alma que está lá dentro, ela só pode se expressar por meio de corpo. Nós acabamos de cantar aqui para Deus: você usou a sua boca, você usou aquilo que você tem. Na filosofia grega, eles dividiam o que é espiritual e o que é material. O que é material é ruim, o que é espiritual é santo. E Paulo está dizendo ao contrário, ele está citando o que Deus revelou desde o começo. Se você ama Deus, é com tudo. A alma é espiritual, né? O corpo é espiritual, é tudo. Então se ofereça a Deus. Quer dizer o seguinte, que Jesus falou: faça a tua vontade, né? E não a minha. Esse sacrifício, quando Jesus estava para ir para a cruz, ele falou: Pai, se for possível, né? Afasta de mim esse sofrimento, mas faça a tua vontade. Então tem a ver aqui esse sacrifício vivo. Jesus: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso confronta o individualismo desse século que a gente vive hoje. Deus é rei, não você, tá bom? Então não tem como pertencer a si mesmo. Ou você vai se entregar a Deus, ou você vai se render a Deus, ou sua vontade vai ser renovada, ou então você vai estar colocando alguma coisa. Tem gente que serve a Deus esperando que Deus depois vai dar alguma coisa em troca, né? Eu vou ser missionário e Deus vai me dar, sei lá, o marido que eu quero. A gente sempre tem esse tipo de coisa. E aquilo que você coloca nesse ser, eu vou fazer isso, que nem Jacó, né? Eu vou para lá, para a terra, e se Deus me abençoar na volta, eu vou servir Ele. Se você fizer isso, você não está adorando a Deus, você está adorando aquilo que você coloca no ser, na frente do ser. Então você nunca vai ser livre. Você sempre vai adorar alguma coisa. E se você crê, né, ele tem que rebater uma adoração.Esse é o princípio da palavra, né? A palavra de Deus leva a uma prática, né, de comunidade bíblica. Ou seja, isso a gente faz junto, a gente adora a Deus junto, né? Receber a Cristo em nossos corações é o início de uma nova jornada com Cristo. Mas segui-lo num novo caminho como discípulos, né, envolve isso daí, a gente ser transformado e estar junto, numa adoração comunitária. Isso acontece no mover do Espírito. Aqui dentro do DNA da Vineyard, a gente fala crer e fazer, né? Como é que a gente coloca isso na prática? Na história do John Wimber, na verdade ele passou por várias, vamos dizer assim, tradições evangélicas, né? Ele veio dos Quakers,
lá nos Estados Unidos, que dava muita importância a uma vida de devoção, discipulado, a palavra de Deus, né? E ele também começou a evangelizar. Depois ele foi para Calvary Chapel, que é uma igreja que dá muita ênfase na pregação expositiva, a palavra. E ele falava o seguinte, né? A gente crê nas coisas da Bíblia, nós cremos nas coisas que aconteceram na Bíblia, mas quando a gente começa, né, vai fazer as coisas da Bíblia, quando essas coisas que a gente vê lá na Bíblia, a gente vai ver no nosso dia a dia como igreja. Então, ser cristão, nesse caso aqui, não significa apenas crer nas verdades espirituais, né? Mas ser cristão também é vivenciar e fazer as coisas que estão na Bíblia. É mais simples do que parece. Mas, então a Wiener, ela começou numa época de um avivamento muito grande, né? Mas o Milton sempre fala, né, da tensão, viver em tensão. E uma tensão que a gente vive muito grande é nesse equilíbrio entre a palavra e o mover do Espírito. Como que muitas vezes a gente tem gente que fala como fosse uma asa de avião, né? Tem que ter as duas asas. Mas na verdade é mais do que isso. É o entrelaçar, é a mesma coisa, né? E para a gente é difícil. Então existem as implicações da teologia bíblica do reino, né, na vida da igreja. Então esse livro, que eu acho que eu coloquei uma foto aqui, eu tive o prazer de conhecer esse livro em 1999. Eu acho que foi logo que lançou, estava na África do Sul. E para mim foi um choque, porque eu me converti em 1981, né? Eu vim de lar cristão, passei pelo avivamento aqui no Brasil e não tinha muita noção dessas coisas aqui que passavam e olhavam. E de repente eu comecei a ver coisas que espelhavam nos Estados Unidos aqui, que eu fui vivendo, que eu consegui entender, né? E essa é uma coisa interessante. E lá eles tentaram, até deram um nome, né? Evangélicos empoderados, né? Para juntar as duas coisas, nós valorizamos a palavra e o mover do Espírito, né? Mas é interessante que reino de Deus, a gente não prega muito. Isaías 52 diz: quão belos são, 52:7, quão belos são os pés dos mensageiros que trazem as boas novas, que anunciam, trazem notícias de paz, de boas notícias, e proclamam a salvação, e dizem a Sião: o teu Deus reina. Jesus não trouxe um novo evangelho. A promessa, o que ele estava esperando os judeus, é que o reino de Deus, aquilo que foi quebrado em Abraão, o governo de Deus sobre o homem, o domínio de Deus na vida do homem, ele ia consertar através do descendente de Abraão, que é Jesus Cristo, através de Israel. Israel falhou, mas Jesus Cristo é o Israel de Deus. Então as boas novas falam da salvação e falam da vinda do reino de Deus. A salvação é pessoal, mas quando a gente fala de vinda de reino de Deus, é povo, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Então, isso é uma coisa que parece que é nova, a teologia do reino, mas ela é muito antiga. É a coisa mais antiga que existe e mais eterna que tem quando você vai para Apocalipse. Porque teu é o domínio, é o reino e o poder. Não tem nada de novo, não tem nada de velho, é eterno. O reino do Senhor é eterno. Isaías 53 diz: a quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. John Wimber falava o seguinte, que nós precisamos proclamar a verdade, a palavra, e nós precisamos demonstrar. Ele usava uma outra palavra, que a palavra é iluminação, a palavra é luz. E João 1 diz que o princípio era o Logos estava com Deus, e ele era a luz dos homens. A palavra é luz, que ilumina todo homem. Então nós precisamos da palavra. Sem a palavra nós não temos a menor ideia, perdemos, nós não temos como o homem saber quem é Deus. Então é a palavra que toca os nossos corações, que revela quem é Deus, para que a gente tenha desejo de adorá-lo, nós conheçamos o seu amor e queremos adorá-lo. E a quem se manifestou o braço do Senhor, em Hebreus fala que manifestar o braço do Senhor é o mover do Espírito, é o reino de Deus se tornar visível. Então Jesus em Lucas, diz, Lucas 4, ele repete no início do ministério dele, Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E fala todas as coisas, me enviou a pregar boas novas aos quebrantados, e a curar o quebrantado de coração, a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Velho Testamento está falando de graça e está falando do juízo final. O rei viria inicialmente como graça. Primeira vez que Jesus entrou em Jerusalém, ele veio sentado num jumentinho.
O rei, quando entrava sentado num jumentinho numa cidade que ele invadiu, ele está dizendo: eu venho em paz. Mas diz que no último dia ele virá sentado num cavalo branco, ele virá governar, vem como juiz. No Velho Testamento você vê a palavra: o desejado das nações, a salvação de Deus. Mas é também o dia do juízo de Deus, porque ele é rei e ele é sacerdote. Amém? Esse é o nosso Deus. Então não tem novidade nisso, que o reino, arrependei-vos porque o reino está próximo. E o reino foi inaugurado com Jesus. Mas a parte mais difícil, ele já está aqui. A parte difícil é o Milton que vai explicar, tá bom? Mas o rei foi inaugurado por Jesus. A outra parte que você fica na atenção, aí o Milton vai explicar bem. Mas você não tenha dúvida disso. Quando Jesus ressuscitou, ele é a primícia, né, do que vai acontecer no futuro. Ele é a primícia. A ressurreição de Jesus não é que nem de Lázaro, irmão. A ressurreição de Jesus é a ressurreição dos últimos dias, aquilo que Deus vai fazer tudo novo. É a garantia que Deus vai fazer no futuro. Eu posso cantar esse cântico que nós cantamos aqui, porque Deus já fez em Jesus. Não é uma coisa, para a gente vai ser futuro, mas para Deus não tem isso não. Amém? Então Jesus já inaugurou esse reino. Então nesse crescimento rápido que teve na Vineyard, né, que aconteceu, muita gente ficava discutindo: mas será que esses sinais do reino pode ter hoje? E eles começaram a experimentar, né? Como nós experimentamos isso, não porque nós temos algum superpoder, mas porque nós somos o corpo de Cristo. Essa comunidade, a igreja, é o corpo de Cristo na terra. Nós somos chamados para sermos testemunhas e continuar o ministério de Cristo. João Iber sempre falava, né? Você não tem um ministério. O ministério é de Jesus. O ministério é do corpo de Cristo. Entendo? Dentro dessa busca radical entre a palavra e a ação do Espírito, ele sempre deu ênfase na proclamação da palavra, acompanhada pela demonstração de sinais e obras do reino. Um evangelismo não apenas, vamos dizer assim, para você convencer as pessoas, né? Quando Jesus fazia os sinais, vários sinais em João eram sinais específicos do Messias, para que as pessoas soubessem. Jesus falou: creiam em mim como Messias, ao menos pelos sinais que eu faço. Mas depois os discípulos também fizeram sinais, os apóstolos fizeram, e toda a igreja, né? Então esse fazer, crer e fazer, para mim foi muito bom. Quando eu estava na África do Sul, aqui no Brasil tem sempre essa discussão: alguém está doente, eu vou orar, né? Eu já fui orar com pessoas que estavam quase terminal no hospital. Você ficava naquela: bom, e agora? Não é porque você tem medo se Deus cura ou não cura, mas será que eu tenho que orar mesmo? Senhor, se for da tua vontade, soberana vontade, cura essa pessoa. Você fica com medo. Se não curar, não era da vontade de Deus. A gente resolve assim, né? E chegou lá, chegou uma pessoa bem doente no grupo caseiro. O Brett falou: vamos orar, né? E antes disso ele me lembrou da palavra, por isso que a palavra vem antes, né? A palavra fala assim: orai pelos enfermos, sem complicação, né? O resto é com Deus. E nós fomos, oramos. Na outra semana do grupo caseiro, a pessoa veio compartilhar que Deus tinha o curado. Eu falei assim: bom, peraí, é tão simples assim? É orar? Então nós vamos fazer isso, né? E eu comecei a perceber que na verdade não tinha muita complicação, né? O Logos, né, o que Deus tem, né, em Jesus, ele é a palavra que é intencional, é a causadora e dá propósito, significado para todas as coisas. Nos anos 80, o John Wimber usava, no inglês fica bonito, no português eu não sei como vocês estão traduzindo, né? Que é words, works, wonders and works. Então, na verdade, o ministério de Jesus envolvia três coisas: a palavra do reino, né? A palavra da verdade, a palavra que define a realidade, as maravilhas dos sinais e as obras de justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? A gente vê a parábola do bom samaritano. Não é obra social isso, não é evangelho social. É a justiça do reino, que é diferente, né? Que a gente via na igreja primitiva, é outra coisa. Enquanto ele nos ilumina, e eu estava meditando sobre isso, a palavra fala que nós somos sal e luz, nós devemos ser sal e luz, mas nós não somos luz própria, a gente é que nem a lua, a gente é iluminado. Olharam para ele e foram iluminados, seus rostos não serão confundidos. Então a igreja, ela não tem luz própria. É quase quando você olha para o espaço de noite, né? Se você olhar em direção contrária do sol, você não vai ver nada, está tudo escuro. Até que alguma estrela brilha de longe. Mas quando a lua brilha, não é dela. Quando ela dá luz, ela tem a luz do sol. E nós somos feitos por Deus.
povo escolhido de Deus, para que nós demos frutos, para que as pessoas olhem para a gente e glorifiquem o nosso Pai, amém? Então nós não temos luz própria, isso é uma comunidade bíblica. C.S. Lewis diz o seguinte, agora com os jovens, né? Eu creio no sol não apenas porque eu vejo o sol, mas porque através dele eu consigo ver as outras coisas. Então, o Evangelho, ele não é apenas uma coisa importante. Ou ele é totalmente importante, é a coisa mais importante que existe, ou não tem importância nenhuma. Paulo escreveu lá em 1 Coríntios, né, falando assim, se Cristo não ressuscitou, a gente é dos mais miseráveis. Mas se Ele ressuscitou, então há uma nova vida em Deus. E nós temos certeza daquilo que a gente pode seguir, amém? Então, a palavra deve ser vista como algo que procede do próprio Deus, ilumina, e os sinais e as obras, como uma manifestação. Quem deu crédito à nossa pregação é quem se manifestou ao braço do Senhor. Deus quer se transformar, se tornar visível, através da sua igreja, amém? Por último, eu acho que eu já tinha pulado aqui. Perdão, gente. Eu Ctrl+C, Ctrl+V, eu pulei uma coisa aqui. A palavra de Deus, então, nos leva a uma adoração e ao mover do Espírito Santo. Essa iluminação nos leva a adorá-lo, né? E aí fala, amarás o Senhor teu Deus como? De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Se você com calma for ler Romanos 12, você vai ver dizer o seguinte, com todas as suas forças, fala, apresentem os vossos corpos em sacrifícios vivos, com todo o teu entendimento, não se conformem com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Isa deu risada, me lembrou, eu tinha esquecido, hoje em dia não é só com o mundo que você tem que se conformar, você não pode se conformar nem com a igreja, chamada igreja, concorda? Você não pode se conformar, tá? Você não pode se comparar, mas se conforme a realidade de Deus. De todo o teu coração, sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, com toda a tua alma. Vê aí no versículo, fala, ninguém pense de si mesmo acima e nem abaixo, mas tenha um conceito equilibrado, ou seja, tenha uma alma saudável, curada, amém? Então, a palavra, se você crê na palavra, viva uma vida de adoração, né? Ou seja, ame a Deus. A adoração que resulta da iluminação da palavra nos convida para andar no mover do Espírito Santo, segundo o ministério de Cristo. E aí diz, no final, e assim é cada um de nós, que tem um corpo, como um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, plural, comunidade, que somos muitos, formados de um corpo, cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. A palavra de Deus gera em nós adoração e ministério, serviço, amém? Então eu queria estar concluindo que somos a comunidade bíblica adoradora. A palavra tem que estar junto com o mover de Deus, e o mover de Deus tem a ver com a adoração. Significa se quebrantar, se derramar diante de Deus. Antes do ministério da Vini, então, o John Wimber veio da Calvary Chapel. E depois, por conta de ter mais liberdade, né, vamos dizer assim, um ministério movido no mover do Espírito, ele acabou saindo. E até hoje, tem muita gente que discute, mas qual que era a diferença da Calvary Chapel, que era o movimento Jesus, né, da Vini? E o John Wimber falava assim, a Calvary Chapel é uma igreja que ensina, mas também adora. E a Vini é uma igreja adoradora que também ensina. Não é que ele estava dando mais importância para uma coisa ou outra, né? Mas é que talvez as pessoas vinham. Então, John Wimber nunca mencionou o mover de Deus, a adoração, serem mais importantes que a palavra, porque uma coisa está ligada com a outra, amém? Então, da mesma forma que uma planta precisa de luz e água para sobreviver, nós precisamos da palavra e do Espírito, não tem como, né? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, o que nós podemos ver hoje, né, que a palavra de Deus nos ilumina, a palavra de Deus nos convida. E se você crê na palavra de Deus, Deus te chama para uma vida de adoração. Adorar a Deus, e eu estava aqui, consegui terminar. E a palavra de Deus nos ensina a maior revelação que tem. A palavra de Deus diz que através do Filho nós conhecemos o amor do Pai. Feche os seus olhos. Amém.